As Voragens do Pecado, capítulo 4, Pacto Obsessor, parte B. Minha querida e pobre Ruth, começou a jovem enferma, presidindo a pequena assembleia. Sei que dentro de mais alguns dias deixarei de existir, reunindo-me aos entes queridos que me precederam no túmulo e ao meu amado Carlos, teu irmão, para cujo desaparecimento não encontro consolação possível neste mundo. Não levarei pesares desta vida, antes me congratulo comigo mesma por abandonar para sempre uma sociedade em que a vileza dos costumes, a crueldade dos sentimentos e o egoísmo contagiante atingiram o incompreensível e o insuportável, porque penetrando até mesmo o seio da família. Se algum pesar ou mágoa levar, será por te deixar, a ti sozinha neste mundo, sem um forte amparo que te resguarde dos perigos e ameaças que te perseguirão deste momento em diante. Oxalá, pobre Ruth, tivesses também sucumbido sob o ferro assassino, ao lado dos teus gloriosos pais e irmãos, que tombaram pela honra do Evangelho. Entrarias como mártir no seio do Senhor, pois que ainda és um anjo, ao passo que doravante te transformarás em demônio vingador. Estás inteiramente só e pobre, pois os de La Chapelle não eram ricos, e eu sou riquíssima e vou morrer. Engolfado nas seduções do mundo, meu irmão abandonou-me nesta reclusão sem mitigar jamais meus desgostos com a sua assistência fraterna. Depois de esforços revoltantes para me separar para sempre de meu Carlos, a quem eu tanto quis. Igualmente muito rico, Arthur não cuidará de se intrometer em meus negócios ao retornar da Espanha, para onde o impeliu mais um capricho da rainha-mãe, ainda porque, atingida agora a minha maioridade e sendo nossas fortunas independentes, poderemos ambos legá-las por nossa morte a quem bem nos parecer. Presentei-o, portanto, com a minha fortuna, minhas joias de família, meus utensílios mais preciosos e minha casa de Paris, o Palácio Raymond da Praça Rosada. A ti, minha querida Ruth, para que te abrigues da miséria e do dissabor da humilhação de viveres sob tetos alheios, como traste incômodo a quem nenhum respeito será devido. Se pelo desenrolar dos acontecimentos que te exporei, não puderes permanecer naquela residência, vende-a ou arrenda-a sob o nome do teu independente e foge para a Alemanha ou a Inglaterra, enquanto houver tempo. Sabes que eu me desliguei da Igreja Católica Romana, porque foi baseado em suas imposições que Arthur de Louveny se opôs ao meu enlace com teu irmão, assim como sabes que por amor a vós outros me voltei para a Reforma, sendo hoje tão luterana como todos vós. Depois de minha morte e durante o espaço de tempo necessário à realização da tarefa que já te exporei, usa meus papéis de família e meu nome, querida amiga. Esquece temporariamente que um dia te chamasse Ruth de Bretencourt de La Chapelle e que és perseguida pelos asseclas de Catarina. Para viveres a vida de Otília de Louveny, teria, se os desgostos, a paixão do amor, a doença e a morte não a tivessem subtraído ao mundo. Vive em Paris sob o nome e os papéis de Otília de Louveny e vinga-te de Luís de Narbonne, por ti mesma e também por mim, pois morrerei chorando pelo meu Carlos, cujo sangue foi derramado por ele. E foge incontinente da França, minha querida. Se colimares teus intentos, foge de forma a não deixares possibilidades para que alguém por sua vez o vingue. Pois Luís é poderoso
e conta com amigos altamente colocados. Intriga quanto puderes, Ruth. Intriga, atraiçoa a todos e por tudo, mente quanto possível, guardando o uso da verdade só para mais tarde, quando para sempre deixares a França, porque serás esmagada se não fizeres na corte de Catarina de Médici. Luís de Narbonne é filho de rei ou de rainha, que importa? Mas, uma vez em Paris, afirma tu, por toda a parte, em revelações confidenciais aos teus supostos amigos, que teu pai, que no caso será o conde de Louvigny, afirmava durante o serão da noite a tua mãe, e tu ouvias, que o capitão da fé era filho bastardo de Henrique II. Sim, e que ele, conde, o vira nascer, até que tal comédia penetre as antecâmeras de Catarina. O conde de Louvigny, meu pai, foi efetivamente comparsa de aventuras noturnas do falecido rei, que nunca amou a rainha e esposa. Conheceu, por isso, seus pequenos segredos de infidelidade conjugal, assim como os grandes. E a rainha jamais o ignorou, porque Catarina de Médici nada ignora. Por isso mesmo, todos te aceitarão a palavra irreverente, ou fingirão aceitar. A rainha, inclusive, pois a corte é ociosa, e os ociosos vivem à cata de maledicência e escândalos. Todos tratarão do palpitante assunto, pois que, realmente, a paternidade do príncipe de Narbonne é segredo, que apaixona e que todos gostariam de desvendar. Ao passo que ninguém terá coragem de dizê-lo ao respeitável e circunspecto bajulador de padres. Cria um romance de amor pungente a respeito do nascimento desse miserável teólogo, envolvendo Henrique II, e faze-te amar por ele, sem, contudo, jamais te penalizares de sua pessoa, seja qual for a situação que tua vingança criar para ele. Lembra-te de que, sem ele, tua família se teria passado despercebida da perseguição a huguenotes. É Luís um homem fácil de ser conquistado, asseverava Arthur, que tem vivido na corte, que compreende perfeitamente o temperamento masculino e é seu amigo íntimo, justamente dada a sua inexperiência acerca do amor. Pois que és frágil, essa será a única arma ao teu alcance. Amando-te, ele procura uni-lo cada vez mais à casa de Giselle e intriga até que a rainha o perceba e se atemorize, pois os de Giselle são conspiradores, e propala entre os cortesãos com hábeis manobras que se cogita de derribar os Valois para se coroar um Lorena, ou mesmo um bastardo de Henrique, que tanto poderá ser um filho da bela Diana como nosso Luís. Catarina teme os príncipes da Lorena, porque sabe que eles espreitam o trono na presunção de nele se entrarem na primeira ocasião. Dará, portanto, crédito a uma intriga que falar em conspiração. Mas, ainda que não dê, ser-lhe-á valioso pretexto para perseguir a ambos, pois não estima nenhum dos dois, tornando-se agradecida ao intrigante. Procura Catarina com ousadia. Se necessário, confessa-lhe tudo, pondo-o a par dos teus projetos. Põe-te a seu serviço, inspira-lhe confiança, serve-a bem, obedece-lhe conforme te ordenar, certa de que, não obstante, por mais amável que te afigure, ela é má e infiel, capaz de todos os crimes. Conta-lhe, entre mistérios, sonhos fantásticos que tiveste, se algo desejares dela. Fala-lhe de fantasmas que se revelam a teus poderes psíquicos
e te indicam isto e aquilo. E um dia, nervosa e assustada, afirma-lhe que seus fantasmas, na ocasião oportuna, prometo-te que serei eu esse fantasma, que teus fantasmas exigiram a perda de Narbonne para a segurança do trono dos Valois. E Catarina, fingindo-se crédula, ser-te-á submissa, pois assevera Arthur que o próprio conde de Narbonne a ele se queixou de que a rainha-mãe somente espera ocasião propícia para estender-lhe as garras. E, acima de tudo, pobre Ruth, esquece a reforma por enquanto. Bajula altares e clérigos, que o caminho da vindita ser-te-á menos penoso. Entretanto, se colimares teus desejos, foge de Catarina e do clero, porque estarás perdida se titubeares na fuga. A megera que governa a França tem por hábito devorar os cúmplices das próprias torpezas. Em Paris, estando Arthur ausente, e ele não regressará tão cedo, ninguém suspeitará da sua verdadeira identidade, pois jamais fui apresentada à corte. Luís de Narbonne, por sua vez, se sabe da minha existência, não me conhece pessoalmente, o que facilita a empresa. Mas, tartamudeou a infeliz irmã de Carlos Felipe, aterrorizada diante da sombria, diabólica trama exposta pela amiga, cuja mente se diria dominada por sinistras falanges das trevas. Mas, minha Otília, reflete tu, que tanto amaste o nosso Carlos. Como atraiçoarei minha fé e a honra de minha família, dando-me a uma aventura de tal natureza? E como mentirei ao meu próximo se as Escrituras... Se não o fizeres, desgraçar-te-ão mais cedo do que supões, sem que logres ensejos para castigar o massacrador de La Chapelle. E o menos que te sucederá será a internação para sempre na Bastilha ou noutra prisão, pois estás perseguida, és procurada pelo infame conde. E para venceres na difícil batalha iniciada em tua terra natal, será imprescindível que ataques o inimigo ousada e rapidamente. Terei a necessária coragem para representar um drama como que incitas? Lembra-te de que descendes de valorosos cruzados. Faze-o pelo sangue generoso de tua família inteira, massacrada pelo detestável capitão. Faze-o pelo amor daqueles que te deram o ser e de cujos braços fostes arrancada pelo escrato fanático. Faze-o pelo teu Carlos, teu segundo pai, que te amava acima de todos os afetos. Bem sei que não será empresa fácil, mas não esqueças de que sem de Narbonne, tua família passaria despercebida como huguenote. Se sucumbires na batalha, que te importará? Para que desejarás viver se tudo se derruiu ao redor de ti, com o massacre dos teus e o avitamento da tua casa? Viver agora somente será razoável para destruir de Narbonne. Seguiu-se uma pausa pesada e emocionante. Ruth e Carolina prorromperam em pranto cruciante, como pressentindo traçado seu destino pelas insídias do programa obsessor exposto pela amiga, cujo coração revoltado e mente alucinada pelas aspirações afinavam-se decididamente com as forças psíquicas inferiores que bandeiam em torno de cada criatura invigilante e revel. A enferma agitou-se numa convulsão de tosse pertinaz, emitindo aflitivos gemidos. De pé, Dama Blandina ouvia serena e silenciosa, as feições impenetráveis, a face apoiada à mão, enquanto que, recoberta de mantos negros,
dir-se-ia o espectro da morte que rondasse. E Gregório, o antigo mordomo de La Chapelle, pálido e impressionado, fitava sua jovem ama e Otila simultaneamente. Tão singular cena desenrolava-se num recanto pitoresco dos jardins do castelo, para onde fora a doente transportada, a fim de se tonificar sob os eflúvios do sol. Alguns pombos mansos saltitavam à procura de migalhas a que estavam habituados, esvoaçando de vez em quando para se fazerem notados. E mais além, o tanque de águas cristalinas quebrava o silêncio da doce manhã de setembro, com o rumor discreto dos esguichos festivos, desempenhando-se sem interrupções. Ruth torcia as mãos, nervosa, enquanto chorava ou fitava os seus acompanhantes com olhares desvairados. Otília, a quem a aproximação da morte tornava odiosa, em vez de contrita submissão a Deus, prosseguiu na sua deplorável tarefa de conselheira das trevas, entre penoso arfar, indicativo de fadiga pulmonar. Meu irmão, dizia na corte, tudo o que repito neste momento. E também Madre Vitória, minha amiga e boa mestra do convento das Ursulinas, que muito se agitou entre os cortesãos e as intrigas palacianas, antes de professar. És bela e muito jovem, pois mal completaste os 18 anos. Foste educada com desveladas atenções. Descendes de caracteres heróicos, és inteligente e perspicaz, e se fores bastante audaz, colherás rápidos triunfos. Tua boa educação, tuas maneiras angelicais e tua beleza verdadeiramente impressionante e rara serão armas preciosas das quais saberás utilizar com perícia. Não poderás carregar quaisquer parcelas de temor contigo. Não as carregarás, porque teu lema, a partir deste momento, será apenas este: destruir Luís de Narbonne. Não procures, porém, participar a meu irmão de minha morte. E toma sentido, Ruth, que te furtares a sua presença antes de que destruas o desgraçado teólogo. Ao passo que agirás com rapidez, antes que se descubra o engodo da falsa identidade. Sepulta-me aqui mesmo, nesta aldeia, e não em Nancy, e faze constar controvérsias, asseverando a alguns que foste tu que morreste. E se fores esmagada sem conseguires vitórias compensadoras, esmaga igualmente quanto puderes, antes de tombares. Arrasta de Narbonne em tua queda e serás heróica. Dama Blandina, seguir-te-á fielmente, pois confio-te a ela. E fica certa, minha Ruth, de que minha alma te seguirá os passos neste carreiro vingador, como sombra da tua própria alma, orientando-te as ações contra aquele que destruiu a vida da minha vida, o meu único e caro sonho de felicidade, teu irmão Carlos Felipe. Em seguida, desfeita em lágrimas, fez que a jovem huguenote ajoelhasse a seus pés e, com a destra sob a Bíblia aberta em seu regaço, repetisse este sinistro juramento, o qual ditava para a amiga responder, ao mesmo tempo em que a dama d'Alembert empalidecia de emoção. Gregório cobriu o rosto com as mãos trementes, e o céu registrava a blasfêmia cujas deploráveis consequências nem 4 séculos de lutas e confusões reparariam, porquanto nos dias atuais envolvem ainda no seu difuso enredamento aqueles que dela se contaminaram. Eu,
Ruth Carolina de Bretencourt de la Chapelle, neta, gloriosos cruzados, que deram suas vidas e o sangue precioso das suas veias pela honra do nome de Jesus Cristo. Juro com minha destra sobre a Escritura Santa e a consciência diante de Deus que vingarei a morte de meus pais e irmãos e o sangue profanado de minha família na pessoa do príncipe Luís de Narbonne, conde de S e capitão da fé, e que não tornarei a abrir o livro sagrado da lei enquanto tal justiça não se cumprir pelas minhas mãos. Juro ainda que ferirei os sentimentos religiosos do mesmo Luís de Narbonne, conspurcando-os quanto puder e atraiçoando-os, tal como ele próprio fez com a minha fé e a dos meus ascendentes. E que, em presença de Deus, assim me recomendo e assim juro que farei. Alguns dias depois, Otília de Louvigny exalava o último suspiro. E Ruth, sua herdeira de posse dos seus papéis de família para alguma possível eventualidade, saía do generoso abrigo que a protegera na desgraça para a ingrata missão que voluntariamente acabava de aceitar sob a personalidade da sua amiga de infância, chegando a Paris, como vimos, pela chuvosa manhã de 20 de outubro de 1572, deparando no mesmo instante a famosa cavalaria do senhor de Narbonne, a mesma que invadira o castelo de seu berço, massacrando toda a sua família. E assim foi que, à porta do palácio Raymond, Ruth de la Chapelle e Luís de Narbonne travaram conhecimento, tal se as leis caprichosas do destino tivessem pressa de colocá-los em presença um do outro.